Lindo, olha só. O Lulili aqui fazendo um biquinho. E vamos lá, aqui, ó, olha só. Lula telefonou para Vladimir, né, ligou para Putin, para conversar sobre os conflitos lá no Oriente Médio. Ao final da live eu comento aí, preciso que alguém me lembre sobre a história do cavalo, ok? Então, o Lula ligou para o Putin para fazer umas perguntinhas do tipo assim: e aí, Vladimir, o que tá achando da confusão toda lá no Oriente Médio? Mamilo para cá, mamilo para lá. E aí desembolou uma conversa. O Itamaraty soltou uma nota bem pequenininha com alguns pontos do que foi a conversa, né? Uma nota bem picututinha, assim, né? Dizendo que falaram sobre a situação da faixa de Gaza. Lula reforçou a necessidade da criação de um corredor humanitário pelo Egito, que permita a saída de estrangeiros, remédios, que permita a entrada de água e medicamentos no local, né? Tudo muito bonito. Aí vai a pergunta, né? Por que o Vladimir está tão preocupado, tão, assim, interessado naquilo que está acontecendo no Oriente Médio? Vou explicar para vocês o seguinte. Um dos financiadores do terrorismo no mundo é a Rússia. A Rússia faz isso daí, não é de hoje, é de longa data, de mais muitas décadas. Até faz quase meio século que a Rússia forneceu, então, explosivos que durariam mais de um século. Então, eles ainda têm bastante armamento explosivo para fazer maldade contra pessoas inocentes, certo? Aí o que acontece? Estavam debatendo, ou melhor, conversando e convergindo Lula e Putin sobre o ataque terrorista do Hamas contra Israel, né? E desde então, aqui a Globo fala, tá aqui em verde aqui, ó, tá em verde aqui, certo? Que as tropas israelenses atacam a faixa de Gaza. Não é isso que está acontecendo. O que está aqui, olha o que diz a matéria da Globo, diz assim: após um ataque terrorista, certo? Desde então, as tropas israelenses atacam a faixa de Gaza. Não é isso. Todo santo dia, aliás, desde quando o Estado de Israel foi formado, todos os dias acontecem ataques por parte de grupos terroristas contra Israel. Isso é o fato, ok? E todo santo dia, principalmente desde o ataque lá do dia 7 de outubro, que vitimou civis em Israel e tudo mais, muitos ataques partem da faixa de Gaza. Inicialmente por parte do Hamas, depois outros ataques partindo do Líbano, sendo creditados, né, sendo assumidos pelo Hezbollah, certo? E apareceu um outro grupo aí chamado Jihad Islâmica. A matéria aqui dá a entender como se tivesse sido um único, oh meu Deus do céu, foi só como se não fosse grave, é claro, foi só um ataque e ainda por cima dando a entender que Israel está fazendo um absurdo. Não é bem isso. O que acontece é que Israel está se defendendo do jeito que pode, ok? Lula e Putin concordaram sobre a necessidade de pôr fim aos bombardeios na faixa de Gaza e a libertação imediata dos reféns. Até parece que isso vai acontecer de forma tão simples. Pergunta aí se o Hezbollah, a Jihad Islâmica e o Hamas pararam de atacar Israel. Não pararam. A título de curiosidade, há 4 dias atrás, quando deu aquela confusão envolvendo aquele míssil que atingiu um hospital, que a mídia do mundo todo ficou dizendo assim, porque Israel atacou um hospital e tudo mais, sendo que a própria TV Al Jazeera filmou, tem lá a gravação ao vivo, filmou, o míssil sai, ele vai até um certo ponto, aí ele falha, vira ao contrário, acelera e vai em cima do hospital dentro da faixa de Gaza, ok? Então, a mídia tenta pintar agora como se Israel estivesse cometendo um grande absurdo. Não é desse jeito que está acontecendo. Até desse ponto em específico, vou abordar já mais pra frente. O governo afirma, ou seja, o governo brasileiro diz que Lula e Putin saudaram a iniciativa do Egito em fazer uma cúpula sobre a paz. Rolou, se não ficou sabendo aí no final de semana, no sabadão, rolou uma cúpula sobre a paz. No maior estilo reunião de condomínio. Foram lá, conversaram, chegaram a lugar nenhum e a maior parte tentou, no caso, condenar o Estado de Israel. E discutiram a proposta de resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que obteve 12 votos favoráveis e foi vetado pelos Estados Unidos, justamente pelo simples motivo de que, nessa resolução, não tinha o direito de defesa de Israel, certo? O Brasil está nos últimos dias do comando do Conselho. Fica até o dia 31 de outubro, que é conhecido como terça-feira da semana que vem, ok? Aí o Lula, pelo menos, é o que está informando a Globo. Disse que perguntou da confusão na Ucrânia. Não vou falar disso agora, tá? Só para como foi o assunto dos dois. E aí, né, como é que tá a função lá da Ucrânia? O Putin mandou o Lula calar a boca, que não se metesse. E aí, o que foi dito também? Que Lula tem contato com Putin desde os mandatos anteriores, quando o Lula foi tristemente presidente do Brasil de 2013 a 2010, ok? Então, tem mais um outro detalhe aqui da conversa entre os dois, que é o seguinte: parece que tem cerca de 30 brasileiros e parentes aguardando a abertura da fronteira com o Egito. O Egito não quer deixar passar ninguém de jeito nenhum. Eles sabem que muito provavelmente vai acabar entrando aquele pessoal maldoso e o Egito já tem muito problema com o terrorista. Os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios e a imediata libertação dos reféns, diz a nota. Ambos saudaram a iniciativa do Egito. Putin comentou a proposta brasileira e lamentou que após tantas décadas não tenha sido encontrada uma solução para a criação do Estado palestino. Na verdade, meu amigo, Israel nunca se
opôs à criação de um Estado palestino. A grande verdade é que, infelizmente, os grupos terroristas que estão na região, eles simplesmente não querem um Estado palestino. Eles querem a total destruição de Israel, depois a destruição do povo judeu e, após isso daí, a destruição do povo ocidental e de todos os cristãos. Certo? Então vamos adiante aqui. Olha só, aí eu resolvi dar uma olhada na TASS. A TASS é a agência de notícia russa. Ver se dizia alguma coisa a respeito da conversa do Lula com o Putin. Não dizia nada. Mas tem algumas palavras do Lavrov, que é o porta-voz do Putin, né? É o cara que, já que o Putin não pode ir pra quase nenhum lugar do mundo, senão ele vai preso. E aí, como ele viu que não adianta ameaçar com guerra o lugar que ele for, até a África do Sul chegou pra ele e falou, cara, nós vamos ter que te prender e tal. Enfim, o Lavrov é o porta-voz do Putin, que diz que esforços unilaterais não são suficientes para resolver o conflito palestino-israelense. Novamente, aquela pergunta retórica. Qual o interesse da Rússia em querer resolver um conflito que eles não têm? Entre muitas aspas, é claro, não tem nada a ver. Repito, quem fomenta o terrorismo é justamente a Rússia. Diz o Lavrov assim, estou convencido de que ninguém pode reconciliar os palestinos e os israelenses sozinhos, como os Estados Unidos vêm tentando fazer há anos. Isso daí é uma bela de uma falácia, acabei de explicar o motivo. É necessário agir com base no potencial coletivo dos países e da região e provavelmente na União Europeia e nos Estados Unidos, pois é difícil passar sem ele aqui, mas é necessário agir coletivamente, não unilateralmente. Isso daí é uma bela de uma bobagem, tá? Os russos aqui estão dizendo o seguinte, mamilos, nós que somos os únicos capazes de trazer a paz, igual eles estão levando a paz lá na Ucrânia. As tensões aumentaram depois que militantes, terroristas, vagabundo, do Hamas da faixa de Gaza atacaram o território de Israel. Hamas vê o seu ataque como uma resposta às medidas das autoridades israelenses contra a mesquita de Al-Aqsa, no monte do Templo de Jerusalém. Meu amigo, isso aconteceu há mais de meio século, só para tu ter ideia, tá? Então, olha só o que disse o Lavrov, que só a Rússia pode resolver o bundalelê. Lavrov fala para impulsionar a parceria bilateral no Irã, no âmbito de acordos de alto nível. Olha só que interessante. O Irã, meu amigo, foi quem forneceu todo o dinheiro para que esses grupos terroristas possam atacar Israel. E antes que você diga assim, por exemplo, porque isso tudo é culpa do Biden, os 6 bilhões que o Biden liberou. Eu e o Mauro, nós fizemos uma live há alguns dias atrás explicando exatamente que esses 6 bilhões aí que foram liberados para o Irã não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro que o Irã cedeu a esses grupos terroristas. Por quê? Foram ao longo dos últimos 2 anos dezenas de milhões de dólares que foram dados a esses grupos terroristas. Ou seja, esses 6 bilhões aí não tem absolutamente nada a ver, ok? A atual agenda bilateral foi exaustivamente discutida com ênfase no desenvolvimento de todo o complexo da parceria multifacetada russo-iraniana de acordo com os tratados alcançados entre a Rússia e o Irã. Will, mas para aí, que rolê é esse aí que tu tá falando? Bom, a Rússia tá dizendo assim, que eles têm acordos de energia nuclear. E aí você acha que é para fazer usina nuclear, para abastecer com energia elétrica as residências? Ei, Mauro, será que o acordo nuclear entre a Rússia e o Irã é para abastecer os países com energia elétrica? É assim, funciona assim, ele tá com isso nos outros. Aí falam, energia elétrica! Exatamente, claro que não, né, meus amigos? Obviamente, eu e o Mauro, que nós estamos sendo sarcásticos, é claro. Obviamente, trata-se de uma forma de mascarar a produção de bombas nucleares, certo? E veja só, onde é que o Irã andou aportando 2 navios de guerra? No nosso país, no Brasil. Que notícia boa, hein, Mauro? 2, né? 2, exatamente. Que ninguém sabe o que é. Pois é, entrou e saiu bastante coisa que ninguém sabe, faz a menor ideia do que seja. Eu vi bastante gente, isso não é uma crítica, preocupado com o container do Lavrov, que tinha 5 toneladas. Pois é, né? Provavelmente, sei lá, de repente, ouro, a gente não sabe. Mas, com toda certeza, nos 2 navios iranianos que aportaram no Brasil, tinha coisas muito mais perigosas, uma carga muito maior, porque um navio de guerra leva muito mais coisa do que um container de avião. Qual que é a tua teoria? Mamilos. Tem muitos mamilos, né, que foram o que os iranianos trouxeram, certo? De ouro. Mamilos de ouro, exatamente. As partes destacaram a implementação de projetos conjuntos nas áreas de energia e logística. Claro, porque a Rússia, com aquele tamanho todo, não tem capacidade logística nenhuma, né? Foram acordadas medidas adicionais para fortalecer ainda mais os laços russo-iranianos. Bom, eu penso que somente isto aqui, se eu não tivesse há 1 ano e meio falando das coisas erradas, na verdade eu falo muito mais tempo, né? Mas vou pegar só desde a invasão russa na Ucrânia.
Faz 1 ano e meio que eu falo a respeito da Rússia e fazendo coisa errada lá na Ucrânia. Aí teve gente que disse que o Putin era conservador e tal, sei que, não tô julgando isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, se o Irã é um país que fomenta o terrorismo e a Rússia está formando laços com o Irã, dá pra gente fazer uma simples associação aqui de que a Rússia, ainda que indiretamente, olha como eu tô sendo bonzinho com o Putin aqui, a Rússia está fomentando de modo direto o terrorismo que pode chegar no Brasil, que vai acontecer em outras partes do mundo e que acontece atualmente em Israel. Quer ver, Will? O jornalista foi esfaqueado pelo PT. Isso corresponde a dizer o quê? Eu sou da direita, assim como a Rússia, mas eu apoio o esfaqueador. É um absurdo, né, mano? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. E para quem... reconheceu e pedir desculpa. Eu acho muito mais fácil reconhecer o erro, dizer que se equivocou e pedir desculpa, né? Mas tudo bem. A gente tá aqui não é pra ser a palmatória do mundo, apenas mostrar os fatos, né? Uma torção no mamilo de vez em quando. E pegar um mamilo em mim. Prosseguindo aqui. Tanto Moscou como Teherã sublinharam a inaceitabilidade de sanções ocidentais que prejudicam o funcionamento normal da economia global, considerando a situação em torno do Plano de Ação Conjunto Global sobre o programa nuclear do Irã. As partes condenarão as medidas tomadas pelos seus participantes ocidentais, que contradizem a Resolução 2231 da ONU. As partes reiteram que não há alternativa ao acordo internacional correspondente a 2015. Ou seja, é uma ameaça pro mundo. Tá certo, e eu estou sendo sarcástico, caso você não entenda. Tá certinho, né? Aqui a Rússia fazendo mais ameaças ao mundo. A grande realidade, meu amigo, é que o Lula é o ombro amigo dos ditadores que espalham guerras pelo mundo. Certo? Lula não os condena e ainda, né, os abraça e espalha as teorias e as teses absurdas. Ao colocar o Estado palestino no meio da conversa, Putin e Lula ajudam a construir uma justificativa para as atrocidades cometidas pelo Hamas. Lula recebeu, para quem não sabe, e eu noticiei aqui neste humilde canal, Lula recebeu uma ligação do ditador do Irã, Ibrahim Raisi. Falei disso, botei a cara dele, linda e maravilhosa, só que não, na thumbnail, inclusive, que ofereceu ajuda para exercer mais influência na cena internacional. O cara do Irã ligou pro Lula, o Raisi, esse ditador aí, ligou pro Lula, pediu ajuda, ofereceu, não, vem comigo que eu te abraço aqui, vamos ganhar o mundo. Pois é, né? Lula parece não levar em consideração que foi exatamente que foi o Irã que deflagrou a guerra entre o Hamas e Israel. Quem deve ser criticado pela destruição de casas e hospitais na faixa de Gaza é justamente o presidente do Irã, o Raisi, e o Ayatollah Khamenei. O Irã dá apoio político, econômico e militar ao Hamas. Há 5 anos, o Irã até ajudou a montar uma sala de operações no Líbano para articular as ações de vários grupos armados que integram o Eixo da Resistência, uma coalizão de organizações terroristas financiadas pelo Irã. Foi o Eixo da Resistência que planejou o ataque terrorista. Um vídeo da sala de operações foi divulgado em abril. O Irã enviou dezenas de milhões, 40 milhões de dólares para o Hamas e 70 milhões de dólares para a Jihad Islâmica nos últimos 2 anos, que eu falei logo no início. O Irã pretende obter apoio internacional para o Hamas e a Jihad Islâmica através de canais diplomáticos. E Lula está agindo nesse sentido. Acredite você ou não. É o amor, né, meu amigo? Para quem estava escrevendo aí no chat aí que o amor venceu, pois é, né? Esse é o amor. Nesse contexto, o ditador iraniano Ibrahim Raisi conversou com Lula no dia 17, como eu já falei aqui, certo? Apelou o Brasil para atuar como mediador. Meu amigo, complicada a coisa.